Segundo Reis, capítulo 2, do 1 ao 17. Vocês encontraram? Quem encontrou, diga eu encontrei. Diz assim: quando o Senhor levou Elias ao céu num redemoinho, aconteceu o seguinte. Quem que foi levado ao céu num redemoinho? Elias. Quem levou Elias num redemoinho ao céu? Você está sem convicção. Vamos lá. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei de só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos do profeta foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei de só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos do profeta foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Elias: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei de só. Então partiram juntos. 50 discípulos do profeta os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou um manto, enrolou com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil. O que Elias disse? O que Elias disse? Quem disse o seu pedido é difícil? Mas se você vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Elias gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podiam mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. O que ele respondeu, irmão? O que Eliseu respondeu, irmão? Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Pode mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não nos disse que não? Não nos disse que não? Amém. Fecha a tua Bíblia, me dê aí alguns minutos da sua atenção. A promessa, como sempre, é ser bem objetivo, para que você possa sair daqui e ir lá comer aquela picanha que você já tirou da geladeira, né? Aquela costela, aquela macarronada. Não sei o que você vai comer, mas vai comer, não vai, irmão? E você vai ter tempo para isso. Alguns saem daqui e vão para o restaurante, né? Se você for num bom, se me chama que eu vou junto com você. Veja aí, estamos diante de uma história bem interessante. Claro, essa história eu já li várias vezes, mas agora, preparando para hoje, eu quando li, eu achei que ela é uma história bem interessante. Eu creio que, certamente, eu vou voltar a falar dela. O texto que lemos mostra os momentos que antecederam o arrebatamento do grande profeta Elias. Eu acho que quase todos nós conhecemos essa história, quando Elias foi arrebatado. Seu tempo havia acabado, ele não experimentaria a morte, você sabe disso também. Ele seria arrebatado. Haveria aí, estava acontecendo uma sucessão do ministério profético. Eliseu assumiria o lugar de Elias. E esse momento tão espetacular foi marcado aí por algumas experiências que são, eu creio, ser experiências
extraordinária. Veja, estamos falando da preparação para que um ciclo fosse encerrado e o outro se iniciasse. Elias saiu de cena, entra Eliseu. Estamos falando de uma despedida, né? Despedida. Eliseu estava se despedindo do seu mestre, os discípulos estavam se despedindo do seu mestre. Estamos falando de uma transição, conforme já mencionado. Era uma transição ministerial. Estamos falando do início de um novo tempo. Um novo tempo Deus iniciaria na vida do seu povo. Com certeza, com certeza, com certeza. As experiências vividas por Eliseu são extremamente pedagógicas, são de um ensino muito grande. Nós aprendemos muito. Escute, isso pode nos ajudar na transição para um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Eu quero crer que eu estou pregando aqui nesta manhã para pessoas que querem um novo tempo de Deus na sua vida. Amém. Alguns querem, nem todos. Eu quero crer que estou pregando para a gente que quer um novo tempo de Deus para a sua vida. Amém. Então veja, o que nós aprendemos aqui pode nos ajudar aí nesse novo tempo de Deus para as nossas vidas. Veja, Deus tem um tempo novo. Não tenha dúvida, Deus tem um tempo novo. E para nós experimentarmos um novo tempo de Deus, nós temos de estar abertos e com coragem para novas atitudes. Vou repetir somente para aqueles que querem um novo tempo de Deus na sua vida. Escute, Deus tem um tempo novo, mas para experimentarmos um tempo novo de Deus, temos que estar abertos e com coragem para novas atitudes. Alguns. Então, entendendo isso, quero falar nesta manhã, para um novo tempo, deve haver atitudes diferentes. De novo, para um tempo novo, atitudes diferentes. Quem entendeu até aqui a palavra, está acordado, diga: eu entendi, estou acordado. Primeira atitude aí, né, para viver o tempo novo de Deus, uma atitude que deve ser uma atitude diferente, é eliminar o que tem potencial de te segurar e até de te fazer voltar atrás. De novo, é a eliminação daquilo que tem potencial para te segurar e até te fazer voltar atrás. Meus amados e meus queridos irmãos, eu não creio ser necessário nós falarmos do sucesso deste homem de Deus chamado Eliseu. Quantas vezes você já ouviu falar dele aqui desse púlpito? Como profeta de Deus, a sua história é bem conhecida. Foi um grande líder espiritual. Você concorda comigo? Amém. Quem concorda, diga: eu concordo. Ele passou para a história como um profeta extraordinário, um grande instrumento de Deus. Ele deixou um grande legado. Ele substituiu o grande profeta Elias. Escute, substituiu sem deixar nada a desejar. Substituiu a altura. Enfim, estamos falando de um homem poderosamente usado por Deus. Mas entre os segredos do sucesso deste homem está, preste atenção, o de eliminar a possibilidade de regresso ao passado. Vou repetir pela importância. Entre os segredos do sucesso deste homem está o de eliminar a possibilidade de regresso ao passado. Para entender isso, você terá que voltar lá na sua casa, vai ler o capítulo 19. E o 19, lá no seu chamado. Veja, ele recebeu o seu chamado por parte de Elias, quando ele estava lá trabalhando no campo. O texto diz que ele estava arando a terra com 12 juntas de boi. Quando ele decide seguir aquele que seria seu mestre, ele mata os animais que estava usando.
usa o equipamento de arar para cozinhar os bois, para dar para o povo comer, para então assumir a missão que lhe estava sendo proposta. Quem entendeu, diga eu entendi. Quem está comigo, diga eu estou com o senhor, pastor. Né? Ele faz um churrasco, mata, e assa e elimina aquilo que ele estava usando para arar a terra. Meu amado, meu querido irmão, claramente vemos um homem que não estava disposto a voltar atrás da sua decisão. Claramente vemos um homem que não queria que nada lhe impedisse de seguir em frente no projeto novo de Deus para com a sua vida. Ele queima as pontes para que não houvesse possibilidade de retorno. Ele elimina tudo que tinha potencial para lhe segurar ou lhe prender. Ele entendeu a importância do seu chamado. Ele sabia que Deus tinha algo maior para ele. Por isso, ele não deixa nada que pudesse lhe prender ao passado ou que pudesse ser um empecilho para o novo plano de Deus para com sua vida. Quem entendeu, levanta a mão direita, diga eu estou acordado e entendendo. Com certeza, escute, ele sabia que enfrentaria grandes desafios. Ele queria enfrentá-los ao invés de se acovardar e voltar atrás. Lá atrás, matou os bois e usou os aparelhos para assar e não ficou nada para trás, porque certamente ele enfrentaria desafios do seu ministério e ele não queria, de forma nenhuma, ter nada que lhe ligasse ao passado para não sentir nem sequer a vontade de voltar atrás. Aqui está, meu amado, meu querido irmão, um grande exemplo para aqueles que desejam experimentar o novo de Deus em suas vidas. Se desvencilhar do que tem potencial para te segurar, para te prender, eliminar o que te impede uma vida entregue a Deus. Olhe para mim e preste atenção. Tem coisas que não podem te acompanhar se você quiser viver uma vida intensa com Deus. De novo, tem coisas que não podem te acompanhar se você quiser viver uma vida intensa com Deus. E quer inglês, quer espanhol, quer crioulo. E that's it, my friend. E tenho dito, tem coisas que não podem te acompanhar. Eliseu entendeu perfeitamente. Escute, que ele tinha que eliminar algumas coisas para experimentar a manifestação total de Deus em sua vida. Agora veja, Eliseu tinha lá os bois e os equipamentos de arar. Em nossos dias, o que pode estar atrapalhando, às vezes, de um mover de Deus nas nossas vidas? O que pode estar atrapalhando a nossa intensidade com o Senhor? Nós podemos pensar aqui em muita coisa. Mas vamos falar em alguns exemplos. Às vezes tem alguns hábitos que você tem que eliminar. Porque esses hábitos vão atrapalhar a tua caminhada espiritual. Então o que você tem que fazer é o que ele fez com os bois, com o arado, eliminar, queimar. Porque esses hábitos te atrapalham de ser usado por Deus. Quem entendeu, diga, eu entendi. E nós voltamos a um tema aqui que eu creio que já falei várias vezes, repetido, mas é necessário. Pode ser que tenha algumas amizades que de repente você tenha que deixar. Não queime elas, irmãos, por favor. Não literalmente. Mas pode ser algumas amizades que por vezes estão atrapalhando você de experimentar o melhor de Deus, de ser mais intenso na sua vida espiritual. Lá eram os bois e eram os aparelhos, mas de repente tem alguns amigos que você tem que estão bloqueando a tua vida espiritual e que não deixam você crescer na tua vida espiritual. E aí, como ele fez, você tem que eliminar. Pode ser alguns ambientes frequentados por você que de repente atrapalham você de ser mais intenso e de receber mais de Deus. E aí não tenha dúvida, como ele eliminou lá os bois e o arado, você também tem que sair fora desses ambientes. Nós podemos falar tanta coisa. Eu tenho um colega pastor que ele diz que nós temos pecado de estimação.
Algumas coisas que nós carregamos e que atrapalha, e a gente pode pensar nisso. Às vezes, algum relacionamento tóxico que nos acompanha. Escute, pode ser alguma idolatria, que às vezes algum bezerrinho de ouro que nós construímos e que nós adoramos e que nós não queremos eliminar. Enquanto nós não eliminarmos, não haverá o mover de Deus completo nas nossas vidas. Escute, não tenha dúvida, irmão, que tem coisas que precisam ser eliminadas para que o agir de Deus seja intenso e completo em nossas vidas. Quem entendeu a palavra até aqui, diga: eu entendi. Agora vamos pensar uma coisa aqui relacionada a Eliseu, e aí eu prego sabendo que você conhece a história, então pelo menos que você vai ler. Vamos pensar lá os boizinhos e os equipamentos queimados por Eliseu. Vamos pensar lá quando Deus o usa para curar a lepra de Naamã. Quem lembra da cura da lepra de Naamã? Lá está o profeta, né? E manda Naamã mergulhar 7 vezes. Naamã mergulha, é limpo da lepra, você sabe. Aí quando você pensa, eu quero pensar, claro, a Bíblia não diz, eu quero pensar que quando Eliseu certamente pensa nos boizinhos e no arado que ele queimou diante daquela grande bênção que Deus estava te dando, aqueles boizinhos e aquele arado se tornaram insignificantes. Vamos pensar aí que os boizinhos e os equipamentos queimados por Eliseu, troquei agora de profeta, eles se tornaram insignificantes quando ele vê o grande exército de Deus, que era maior do que o exército do rei da Síria, que queria capturá-lo. Você conhece a história, lá estava Eliseu, e o rei da Síria querendo levá-lo e prendê-lo, e ele vê o exército do Deus vivo, grande, poderoso, e de lá sai aquela expressão: maior aquele que está conosco do que aquele que está com ele. E aí eu fico pensando que para ele aqueles boizinhos e aqueles arados ficaram insignificantes. E a gente pode continuar pensando na insignificância quando você pensa, por exemplo, quando ele foi usado para multiplicar o azeite da viúva. Um vaso de azeite se tornou uma fábrica de azeite na mão daquela mulher que pôde alimentar os seus filhos, e ela viveu para sempre com aquilo. E o que se tornou naquela hora? Os boizinhos e os equipamentos, o arado de Eliseu se tornou insignificante. E quando ele faz mergulhar o ferro, lá quando os seus discípulos estavam construindo um lugar maior, e ele, usado pelo poder de Deus, faz com que o machado flutue na água, o que se tornou aqueles boizinhos e aqueles arados que ele queimou? Nada, se tornou algo insignificante. Irmão, escute, às vezes nós estamos apegados a pequenas coisas e deixamos de desfrutar as grandes coisas de Deus. O que é necessário é você queimar o que precisa ser queimado, para que Deus se manifeste e para que seja intenso na sua vida. Quem entendeu esta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Aleluia! Gosto de pensar que este homem não teve dificuldade. Elias passa, ele não teve dificuldade de se desfazer aquilo que podia atrapalhar, ou que podia fazê-lo pensar em voltar, a retornar do seu chamado. Tem muita gente, às vezes, que quer voltar atrás espiritualmente, porque não queimou aquilo que lhe prende. Mas nesta manhã, se você queimar aquilo que está segurando, você vai seguir em frente, e como Eliseu, você será poderosamente usado por Deus. Quem entendeu a palavra, levanta a mão direita, diga: eu entendi. Estamos falando aí para um tempo novo, atitudes diferentes, baseado na história de Elias e de Eliseu. Outra atitude é uma atitude de aceitação, que uma fase acaba para dar início a uma nova. Uma fase acaba para que se inicie uma nova. Quem entendeu, diga: eu entendi. Escute isso. Se você está dormindo, acorde. Diz assim, não diz nada não. Uma estação passa para que uma nova se inicie. De novo, uma estação passa para que uma nova se inicie. Um ciclo se fecha para que outro comece. Um tempo termina para dar início a um tempo novo. E Eliseu entendeu isso. Escute, Eliseu entendeu isso, mas os discípulos de Elias não entenderam. Tanto é que na história que nós lemos, você viu que eles insistiram em procurar quem Deus já tinha levado. Escute isso. Os discípulos de Elias
insistiram em procurar quem Deus já tinha levado. Deus já tinha determinado que Elias seria arrebatado. O que Elias seria? Arrebatado. Não é arrebatado. Arrebatado. Fala arrebatado. Escute. Deus já tinha determinado que Elias seria arrebatado. Ele deixaria de existir aqui nessa dimensão. Preste atenção. Foi glorioso o que ele fez? Sim. Diga sim. Seus feitos foram poderosos? Sim. Não brinco mais, irmão. Não é possível. Foi glorioso o que ele fez? Sim. Foi glorioso o que ele fez? Sim. Seus feitos foram poderosos? Sim. Foi um grande instrumento nas mãos de Deus? Sim. Sim. Mas agora já não seria mais, pelo menos não nessa dimensão. Deus tinha outros planos para o futuro. E o que Deus tinha feito através de Elias seria parte do passado. Preste atenção. O legado ficou. O exemplo foi muito bom e deve ser seguido. Os ensinamentos foram ótimos e devem ser obedecidos. Mas olhe para mim e preste atenção. Elias não voltaria mais. E não adiantava procurá-lo, porque ele não seria encontrado. Foi perca de tempo ir atrás de Elias, porque é perca de tempo ir atrás do que Deus já encerrou. Escute, não perca seu tempo indo atrás do que Deus já encerrou. É desgastante, é estressante, é frustrante querer reabrir uma página que já foi fechada por Deus. E eu vou repetir pela importância. É desgastante, escute, é frustrante, é estressante querer reabrir uma página que Deus já fechou. Diga, eu entendi. Diga de novo, eu entendi. Meu amado, meu querido irmão, deixe o passado no passado e viva o teu presente de forma intensa. E creia e espere o futuro glorioso que Deus tem para você. A mensagem é: não queira voltar uma página que Deus já virou na sua vida e o fez para o seu próprio bem. Repetição pela importância. Não queira voltar uma página que Deus já virou na sua vida e o fez para o seu próprio bem. E aí isso aplica das mais diversas formas na nossa vida. Isso aplica às vezes num relacionamento de amizade. Alguém, algum amigo, alguma pessoa que Deus tirou da sua vida. Tirou? Tirou. Às vezes você está insistindo com alguém, um relacionamento de amizade, ou da sua vida. Tirou. Não fique insistindo com isso. Isso aplica na sua vida sentimental. Obviamente que eu não estou falando para casados, mas estou falando para relacionamentos que você possa ter tido, escute, e que por vezes você não fechou esta página. Tirou? Diga, tirou. Isso aplica na sua vida profissional, meu amado e meu querido irmão. Escute, se por acaso profissionalmente se encerrou uma página na sua vida, escute, se Deus tirou. A gente fica às vezes por vezes e
pastoreando imigrantes, a gente fica ouvindo às vezes pessoas que vivem um saudosismo. No Brasil eu era isso, no Brasil eu fazia aquilo, no Brasil... Irmão, passou, Deus te colocou na América, é um tempo novo de Deus para a sua vida. Pare de viver aquele passado e comece a viver o novo de Deus. Quem entendeu, diga eu entendi. Isso aplica no relacionamento de igreja, membro de igreja. Graças a Deus que aqui na New Life não acontece. E nós temos até uma classe para isso, para ensinar as pessoas a deixar a sua igreja, deixar a sua bagagem lá no Brasil, porque por vezes a pessoa chega aqui, a minha igreja no Brasil. Irmão, escute, você não tem mais igreja no Brasil, você tem uma igreja aqui na América, onde você serve a Deus. Passou, fecha essa página e comece a viver o presente glorioso que Deus tem para você. Aleluia! Eu já preguei mais isso no passado, eu acho que eu tenho que voltar a pregar mais sobre isso, mas infelizmente algumas pessoas vivem daquilo que aconteceu. E aí começa a lembrar, especialmente aqueles que vieram da cidade pequena, aquela igrejinha no Brasil, com aqueles bancos de madeira. E aqueles hinos do Brasil, claro, irmão, não estou desmerecendo aquilo de bom que aconteceu, mas escute, passou, acabou. Viva o teu presente. Não, porque eu era isso, eu era aquilo. Irmão, escute, acabou, passou. Deus fechou essa página na sua vida. Para de viver no teu passado e vive no presente glorioso que Deus tem para você. Quem entendeu, diga eu entendi. Pare de procurar aquilo que Deus já levou. E sabe de uma coisa? Levou porque tem algo novo para você. Levou porque tem algo maior para você. Então, ao invés de ficar pensando naquilo que passou, pense no presente e tenha a expectativa daquilo que Deus vai fazer no teu futuro. Quem entendeu esta palavra, diga eu entendi. O profeta Isaías tem uma palavra extraordinária. Deus usa o profeta Isaías para falar algo poderoso. Veja o que Isaías diz assim. Isaías capítulo 43, 18, 19, Deus diz assim: esqueçam o que se foi. Ei, olhe para mim, Deus falando através de Isaías. Esqueçam o que se foi. Diz, não vivam no passado. Olha Deus falando, não vivam no passado. E aí Deus continua, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Irmão, se você estivesse entendendo esta palavra, você já teria matado esse passado teu e começado a glorificar a Deus de novo. Ele diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia! Não faça o que os 50 profetas de Elias fizeram. 3 dias procurando o que Deus já tinha levado. Pensa, irmão, 50 homens fortes procurando o que não podiam encontrar, porque Deus já tinha levado. Perderam o seu tempo, perderam suas energias. Tem gente assim perdendo tempo, perdendo energia com o passado que se foi. Nesta manhã Deus fala com você, se levante para o presente, tenha em mente o glorioso, o futuro glorioso que Deus tem para você. Escute, ainda que tenha sido bom, mas passou, o que Deus tem para você é muito melhor e muito maior do que aquilo que passou. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra, levanta a mão direita, diga eu entendi, não estou dormindo. Estamos falando aí que para um tempo novo deve haver atitudes diferentes. E aí eu queria falar aí sobre uma atitude de oração, uma oração que demonstre espiritualidade. Meus irmãos, Elias pergunta para Eliseu o que ele queria receber antes de sua partida.
O que você quer receber? E sempre quando eu vejo uma pergunta como esta, a minha mente começa a viajar. O que eu pediria? Se eu fosse Eliseu, o que eu pediria? Pede o que você quiser, sabendo que Elias era um homem poderoso, que tinha uma comunhão extraordinária com Deus. O que eu pediria? O que eu pediria? Ou então, a gente volta lá para Salomão, né, naquele pedido. O que você quer receber, Salomão, quando Salomão pediu sabedoria? O que eu pediria? Escute, mas a resposta de Eliseu, diante desta pergunta, foi surpreendente. Eu acredito que até para Elias se surpreendeu. Eu vou ler este texto que nós lemos na NVI, eu vou ler em outra tradução. Diz assim: havendo eles passado, lembrando, aí você tem que lembrar, de colocar lá, vivendo os momentos que antecediam o arrebatamento de Elias, aquele momento de despedida. Então veja, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedisse, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém, se não me vires, não se fará. Meu amado, meu querido irmão, Elias poderia facilmente ter pedido alguma coisa comum e corrente do seu dia a dia. Poderia ter feito um pedido fácil para ser atendido. Poderia ter feito um pedido de algo básico para o exercício do seu ministério. Podia ter pedido qualquer coisa, imagine. O grande homem de Deus, o grande profeta Elias, aquele homem que tinha uma consideração no céu, faz essa proposta: pede o que você quiser. Quantas coisas Eliseu poderia ter pedido. Mas ele sabia o que Deus tinha feito através de Elias. Ele conhecia o Deus de Elias, sabia que se Deus tinha feito com Elias, poderia fazer com ele. Vemos no pedido dele o desejo de ter mais de Deus. Ei, olhe para mim. Vemos no pedido de Eliseu o desejo de ter mais de Deus. Vemos no pedido de Eliseu o desejo de ver uma vida espiritual acima da média. Vemos no pedido de Eliseu, escute, um homem que estava interessado, voltado para as questões espirituais, alguém que queria receber de Deus mais do que aquilo que é o material. Quem entendeu, diga: eu entendi. Agora preste atenção. Você nunca, diga, você pode dizer nunca? Não, diga nunca mais forte. Tem um irmão que está com o olho fechado, precisa acordar ele. Você pode gritar nunca? Diga nunca. Nunca vai me ver falando mal em pedir coisas para Deus. Diga: eu entendi. Eu creio que Deus atende nossos pedidos relacionados às questões espirituais. Amém. Claro que atende. Nós temos um culto aqui que é voltado para isso, a quarta-feira. Nós nos reunimos aqui na quarta-feira para pedir coisas para Deus. Então você nunca vai me ouvir mal, falando contra pedir coisas para Deus. Mas temos que ter a consciência de que sua presença é mais importante do que qualquer bem material que possamos receber. Podemos pedir as coisas para Deus, e nós sabemos que Ele nos dá coisas, mas temos que ter a consciência de que precisamos desejar mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Precisamos aprender, irmão, olha para mim, a orar com intensidade, não somente para ter nossas necessidades materiais supridas, mas termos sua presença em nossas vidas. Preste atenção, a presença, escute, o melhor, a oração, a busca pela presença do Espírito Santo precisa ser resgatada no nosso meio.
Eu sei, irmão, que Deus dá emprego, e Deus pode nos dar casa, e Deus pode nos abençoar com carro, e Deus pode nos abençoar com um salário melhor, e Deus pode nos abençoar com cura, e Deus pode nos abençoar com tanta coisa, escute, mas às vezes a lista é tão grande, e quantas vezes nós temos parado, e Senhor, eu quero mais do Teu Espírito. Deus, através do profeta Jeremias, diz uma coisa interessante. Jeremias 29, 12, 13, diz assim, então, preste atenção nesse texto. Diz assim, Deus diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Ele diz assim, vocês me procurarão e me acharão. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração. E olha que coisa interessante, que Deus diz para o seu povo e diz para nós aqui nesta manhã. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. É a busca, ele se deixa encontrar. Eu escutei um pastor, ele ilustrando esse tema, e eu creio que nós, eu não sei se eu fiz com a Suzana, mas eu já fiz com as minhas netas, você brinca de se esconder com os teus filhos, e se tiver muito difícil para ele te encontrar, o que você faz? Você dá uma deixa, dá uma dica, coloca o pezinho lá no lado, coloca o braço, respira um pouquinho mais fundo, para a criança te encontrar. É isso que Deus está dizendo aqui nesse texto. Você procura e Ele vai se deixar encontrar por você. Mas se você não procura, você não vai encontrar. E aí você vê Eliseu, o que você quer, Eliseu? Eu posso pensar, de novo voltando ao texto, eu posso pensar, Elias, arruma para mim uma grana boa, porque eu vou precisar de muito dinheiro para exercer o meu ministério. Então, acha um jeito aí. Elias, você está tão bem aí com o rei, vê se você consegue aí uma conexão boa para mim no palácio, porque você é respeitado. Acha um jeitinho para me ter entrada e saída lá no palácio. Elias, arrume para mim, sei lá, arrume para mim alguma posição onde eu não possa ser um diferencial, onde eu possa aparecer mais. Vê se você consegue alguma coisa para mim. Ele disse, não, Elias, eu não quero nada disso, eu quero porção dobrada do teu Espírito. O que Deus fez com você, eu quero que faça comigo, mas eu não quero do mesmo jeito, eu quero receber o dobro, eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim, aleluia, e eu seja mais usado com você. Isto é espiritualidade. Irmão, você não perde nada em buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque conforme sabemos, com a presença dEle, virá tudo aquilo que nós precisamos. Sabe de uma coisa? Essa questão de crente que só pede o material e que só quer o material, tem às vezes criado na igreja, sabe o quê? Uma demanda muito grande. Porque se esquece de buscar coisas espirituais. Não busca a presença de Deus, quer mais o presente do que a presença. E o presente acaba, e aí cria uma demanda. Por isso que você vê crente caprichoso por aí, que tem que fazer do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E quando você não faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ele faz beixinho, ele fica brabinho. Escute, porque não entendeu que o mais importante não é fazer as coisas do jeito que você quer, mas o mais importante é a presença de Deus na sua vida. Aleluia, quando você tem presença de Deus na sua vida, não importa, se fizer do teu jeito é bom, se não fizer você continua glorificando a Ele, se fizer do teu jeito você se alegra, se não fizer você se alegra, porque você tem a presença dEle na sua vida. Então nesta manhã, eu quero conclamar esta igreja, vamos buscar mais a presença de Deus, e Ele vai se deixar encontrar, e nós seremos cheios do Espírito Santo. Se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Aleluia, você pode gritar aleluia, aleluia. Quem sabe você tem que imitar o garotinho, falando, glória, levante a tua mão e diga glória a Jesus. Quem sabe um momento como este do culto, irmãos,
É momento para a gente parar aqui, parar a mensagem, parar a mensagem, parar de pregar. Quem sabe esse momento oculto é um momento para a gente fechar os nossos olhos e dizer, Senhor, eu tenho buscado tanta coisa e eu tenho sido até abençoado com tantas coisas, mas Senhor, eu quero Tua presença na minha vida. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero porção dobrada do Teu Espírito Santo, eu quero sentir a Tua glória, Senhor Deus, o Senhor tem me dado, o Senhor já tem me abençoado, o Senhor tem me dado trabalho, tem me dado uma família, tem me dado carro, casa, eu tenho namorado, eu tenho pão de cada dia, mas Senhor, eu quero nesta manhã receber a Tua presença na minha vida, eu quero mais de Ti, irmão, escute o texto, é claro, vocês me acharão, me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o seu coração, você busca Deus, aleluia, e Ele se deixa encontrar por você, e você sai daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você me permite sair do script? Sair da formalidade da minha mente? Feche os teus olhos. Levante as tuas mãos. Sabe, você precisa de uma cura, eu não estou negando que ela é importante na sua vida. Quem sabe você está pedindo um casamento, eu não estou negando que você não é importante na tua vida. Quem sabe você precisa de um trabalho novo, eu não estou negando que é uma necessidade, mas agora para de pensar em coisas. Eu digo, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais do Senhor. E aí você vai parar de ser um crente reclamão, chorão, vai parar, irmão, de demandar as coisas, teus caprichos, você vai começar a se satisfazer com a presença de Deus. A presença de Deus te satisfaz. Oh, levante a tua mão e diga, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, Senhor, se manifesta na vida do Teu povo, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Irmão, Deus se agrada, você percebe? Você começa a buscar a presença dEle e ela começa a se manifestar no nosso meio, percebe que há uma diferença, o clima muda. Oh, levante a tua mão e diga, Senhor, eu quero mais de Ti nesta manhã. Aleluia. Santo, poderoso, glorioso, poderoso. Aleluia. E eu termino esta palavra dizendo o seguinte: Deus é um Deus de coisas novas. De novo, Deus é um Deus de coisas novas. O apóstolo Paulo, ele nos motiva, nos incentiva a viver uma vida nova em Cristo. Eu vou ler o texto para você. Paulo diz assim, claro que tem outros ensinamentos no texto, mas ele diz assim, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. De novo, nós vivamos uma vida nova. De novo, nós vivamos uma vida nova. E eu creio, irmão, que Deus quer trazer no nosso meio um mover novo. Ele quer que você viva uma vida nova. Mas escute, uma vida nova, escute, ela depende de atitudes diferentes. Não queira viver o novo de Deus se as suas atitudes são sempre as mesmas. Se olha para um homem igual Eliseu, ele viveu o novo de Deus, passou para a história, tudo que Deus fez na vida de Elias, dobrou na vida de Eliseu, viveu algo sobrenatural, algo glorioso. Mas esse homem foi um homem que não teve medo de tomar atitudes novas, agiu, porque ele agiu de forma diferente, Deus fez algo diferente na vida dele. Ei! Quer algo diferente de Deus? Porque de repente você não está interessado. Quem sabe você está gostando dessa vidinha de frequentar a igreja, vem e volta, e às vezes só no domingo ainda.
tá bom. Também não sei isso que você quer. Mas se você quer uma coisa nova de Deus, você precisa ter a coragem para tomar atitudes diferentes. A mudar. A mudar. Irmão, escute isso. Escute isso. É difícil pastorear crente com mentalidade velha. É estressante. De novo, há uma demanda nas igrejas. Os pastores estão ficando doidos porque não conseguem atender. Que as pessoas estão por aí dizendo realmente, é do meu jeito, tem que ser do meu jeito. E se não for do meu jeito, eu vou para outra igreja. Tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, eu não faço nada. Tem que ser da minha maneira, eu tenho que gostar. Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão às vezes cheias de religião e vazias de Deus. Deus vai mudar a nossa história. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Deus está nesse lugar. Sabe como é que eu vejo Deus às vezes? Eu vejo às vezes Deus esperando uma atitude diferente. É só porque Deus trabalha assim, irmão. Escute, Deus trabalha. Escute, em parceria. E Deus às vezes está esperando que você dê um passo. E você dá um passo e é o suficiente para que Ele faça algo grande na sua vida. É a história do menininho, da criancinha que procura o pai. Procura e o pai está lá, sabe que está procurando. Mas o pai honra a procura daquele garoto e mostra um pouquinho para ele do seu pé. Mostra o braço, mostra a sua roupa. Porque o pai quer se revelar para o filho que ele está procurando. O pai quer se revelar para você, meu amado e meu querido. Quero orar, aleluia, quero orar. Mas eu quero orar por aquelas pessoas que querem nesta manhã buscar mais de Deus. Você que foi tocado por esta palavra, vem aqui na frente. Quero orar com você. Venha correndo, venha rápido. Diga. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, diga. Quebranta o meu coração. Aleluia, como corça. Como a corça, anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Aleluia! Preciso de ti. Distante de ti, Senhor.